Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá, live de perguntas e respostas. Então eu tô fazendo pela primeira vez aqui uma live de perguntas e respostas. Se vocês gostarem desse formato, quiserem mais formatos como esse, já deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês estão curtindo e vamos nessa. Como é que vai funcionar? Eu separei algumas perguntas que vocês me fizeram ao longo do tempo aí nas caixinhas de perguntas, que vocês perguntam com frequência. E eu vou responder essas perguntas, só que eu vou dar prioridade para perguntas que vocês tenham no próprio chat aqui da live, beleza? E se alguém quiser fazer uma videochamada aqui, fazer a pergunta no vídeo, tete a tete, também me manda aqui, que aí a gente pode responder dessa maneira também, beleza? Então é isso, eu tô com a minha xicarazinha de barriga, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Xicarazinha de barriga, coisa boa. Pegando nos pneus. Vamos se livrar desses pneus aí, né? Pelo amor de Deus. Vou ajudar vocês com isso hoje, beleza? Então, vão me falando se o áudio tá bom aí. Se vocês estão me ouvindo bem, como é que tá. Deixa eu testar esse áudio aqui. Me ouvem? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver. Me parece que tá tudo certo. Beleza. Vamos lá, então, começar com as perguntinhas que vocês fizeram. E a primeira pergunta é: por que minha barriga não diminui mesmo treinando todos os dias? E essa é uma pergunta que ela tem algumas questões, mas basicamente, se for para responder rápido, é porque você não está em déficit calórico. O que é déficit calórico? É quando você come menos calorias do que o seu corpo gasta por dia. Vamos supor que você gaste 1.500 calorias para não fazer nada, beleza? Então tá lá no sofá, 1.500 calorias para você se manter vivo, né? Funções vitais funcionando, coração batendo, rins funcionando, pulmões funcionando, tudo bonitinho. Você gasta 1.500 calorias. E aí, você faz atividade física, andar, etc, né? Andar para algum lugar que você precisar, tarefa doméstica, gasta mais 200 calorias aí. Beleza? Então você gasta no dia 1.700 calorias no total. Você não está perdendo gordura simplesmente porque você não está comendo menos que 1.700 calorias por dia. Beleza? No caso, a pessoa perguntou, tá treinando todos os dias. Então, o seu treino, ele pode estar tendo uma exigência de calorias muito pequena. Um treino fraco, um treino sem intensidade. Né? Então, uma hora você gasta aí 200 calorias, sendo que um treino mais intenso gastaria 350, 400 calorias. Isso também ajuda você a queimar gordura ao longo do tempo. Né? Com você fazendo um treino bem eficiente. Mas basicamente quando você erra dessa maneira, né, tá treinando todos os dias e não consegue emagrecer, simplesmente porque você não tá comendo menos do que você gasta. Ponto. Né? Até quem gasta 300, 400 calorias no dia, se comer mais do que gasta, não vai conseguir perder gordura. E eu já vi muitas pessoas, muito tempo na academia, treinando há anos sem ter resultado. Né? E isso acontece, é muito comum. Mas é porque as pessoas treinam, vão na academia, mas elas não fazem dieta. E sem dieta você não consegue perder gordura, tá? A gordura, ela é responsável principalmente em ser eliminada por dieta. Porque o nosso corpo utiliza a gordura como fonte de energia. Então é basicamente a dieta. Não adianta você querer gastar muita caloria no treino, que mesmo assim não vai resolver. Você precisa deixar de comer coisas calóricas que você come e passar a comer coisas menos calóricas, com mais densidade de fibras, né? Então, coisas que você consiga comer, mas que tenha bastante fibra, bastante proteína para te dar saciedade. E menos calorias, né? Esse é o principal. Deixa eu ver o chat aqui. Sumidão. E aí? E aí, Renan? Beleza? Como é que você tá? Faz tempo, hein? Eu tô sumidão? Não, eu tô aqui todo dia. Não sei você. Turma, se tiverem dúvidas, vão deixando no chat, beleza? Próxima pergunta. Se eu fizer abdominal todo dia, consigo secar a barriga mais rápido?
isso, por incrível que pareça, ainda é uma dúvida muito recorrente das pessoas. E não, a abdominal não faz você perder barriga. Senão era só você fazer abdominal e depois de um tempinho você já estava magro. Não é assim que acontece, né? Como eu falei para vocês anteriormente nessa resposta de pergunta, você precisa perder gordura através do déficit calórico, de comer menos calorias do que você gasta, beleza? E o abdominal, ele é um exercício que eu vou fazer o abdominal, mas ele vai gastar pouquíssimas calorias. E por que isso acontece? Porque é um exercício isolado. E os exercícios isolados, eles isolam uma musculatura. Então, quando eu faço abdominal normalzinho, eu estou isolando o abdômen fazendo exercício para abdominal. Sendo que, por exemplo, quando eu faço um agachamento, eu estou fazendo um exercício que pega coxa, que pega glúteo, que pega abdômen, que pega várias musculaturas. E esses exercícios que pegam várias musculaturas, são exercícios globais, eles são os principais responsáveis por fazer você queimar gordura. Porque eles gastam mais caloria, né? Quanto mais músculos eu engajo para fazer um exercício, mais calorias esse exercício gasta. Então eu tenho que escolher vários exercícios assim no meu treino para que eu tenha um gasto calórico bom e que me ajude a queimar gordura. E mais uma coisa, né? Esses exercícios eles ajudam você a ganhar massa muscular também. E aí dessa forma, quanto mais massa muscular você tem, maior é a sua taxa metabólica basal, que é aquela lá que eu falei de 1.500 calorias. Quanto mais músculo você tem, ela vai aumentando. Ela vai para 1.600 calorias, 1.700, e aí você passa a gastar mais calorias simplesmente parada. Então é muito interessante você ter musculação para você conseguir perder gordura, beleza? Mesmo que você não queira ficar definida nem nada do tipo. A musculação, ela ajuda você a queimar gordura. E o ideal, né, a melhor junção para você fazer isso são exercícios cardio com exercícios de musculação. Porque a musculação acelera o seu metabolismo e os exercícios cardios, eles vão fazer... Eita, saiu um monte de coisinha aqui. Os exercícios cardio, eles vão fazer você queimar gordura de maneira mais eficiente, né? O seu corpo vai ficar cada vez melhor em queimar gordura, em usar gordura como fonte de energia. Então por isso que é bom a gente ter os dois, musculação e cardio. Beleza? Vou tomar cuidado para não fazer joinha aqui, que senão sai os fogos de artifício tudo de novo. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu colocar aqui. São perguntas. Esqueci de botar no chat, né? No chat. Para responder ao vivo. Prontinho. Beleza. Próxima pergunta. É verdade que depois dos 30 anos fica mais difícil de emagrecer? Turma, sinceramente, o que você acha? Você acha que depois dos 30 fica mais difícil de emagrecer mesmo? Me manda aqui no chat. Tem muita gente que fala que diminui o metabolismo e tal. E, de fato, diminui o metabolismo. Só que o metabolismo que diminui, ele não é tão absurdo assim quanto as pessoas imaginam. A gente tem uma queda bem acentuada do metabolismo a partir dos 60 anos, certo? O que muda, na verdade, por que depois dos 30 fica mais difícil? Porque geralmente a gente é muito mais ativo quando a gente tem 20 anos. Né? A gente sai, a gente anda, a gente trabalha, a gente faz estágio. Enfim, uma série de coisas que aceleram o nosso metabolismo e fazem a gente gastar mais calorias. Né? Além da própria idade, permite que a gente faça isso. Né? A gente tem mais massa muscular, a gente está no auge físico, por assim dizer. E aí, com o tempo, depois que a gente se forma, a gente entra na rotina, às vezes as pessoas casam, enfim, a gente vai começando a diminuir as nossas atividades físicas. Às vezes a gente para de treinar, às vezes a gente come mais errado. Então a rotina vai começando a destruir o nosso metabolismo. E aí, ao longo do tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo isso, nosso metabolismo ele começa a responder mal. E é por isso que a partir dos 30 anos a gente começa a ter mais dificuldade de ter resultado. Então, não é tanto pelo metabolismo fisiológico, né, pela nossa biologia, que a gente tem um metabolismo desacelerado, mas sim pelos nossos hábitos, que geralmente acontece isso daí dos 20 aos 30 anos. E a gente chega nos 30 com dificuldade para perder gordura, para ganhar massa muscular, porque a gente não construiu isso dos 20 aos 30.
né? E aí, o que a gente faz? Simplesmente volta pro plano, né? Vamos focar em ganhar massa muscular, vamos focar em perder gordura, que a gente vai conseguir ter resultado independente da idade, tá? As pessoas com 70, 60 anos conseguem ter resultado, você com 30 vai conseguir também, beleza? Claro que fazendo as coisas da maneira certa, né? E aí entra um dos erros principais. As pessoas acham que elas têm que fazer dieta restritiva e fazendo dieta restritiva elas perdem ainda mais massa muscular que elas já não têm. E aí começa a desacelerar mais ainda o metabolismo. Então, se você fizer da maneira certa, você consegue ter bons resultados, ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Se você fizer errado, que é dieta restritiva, fazer horas e horas de esteira, você vai acabar queimando seus músculos e desacelerando seu metabolismo mais ainda. Então, evita fazer isso. Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta. Dá para perder gordura sem perder o bumbum? Dá sim, para você fazer isso, só que aí você precisa focar em duas coisas principais. Primeiro, o treino. O treino tem que ser focado em ganhar bumbum. Se você quer ganhar bumbum, você precisa ter um treino focado para ganhar bumbum. Tá? Então não é, vou fazer um agachamento só. Não, você tem que ter um treino focado para isso. Então, vai escolher exercícios como elevação pélvica, vai escolher exercícios como glúteo no coice ou na máquina, vai escolher exercícios como cadeira abdutora, que são isolados de glúteo. Eles vão te ajudar a focar no glúteo, tá? E você vai colocar no começo do treino. Porque os exercícios que você coloca no começo do treino, eles têm uma possibilidade, as musculaturas, de ganhar mais 30% de massa muscular do que se você colocasse no final do treino, que você já está cansada. Então isso é fundamental, tá? E isso é um erro clássico que eu vejo em muitos treinos, inclusive até em treinos individualizados. Porque muitas vezes, pelo menos na faculdade, eles ensinam a gente a começar pelos exercícios multiarticulares e depois nos monoarticulares. Mas na verdade, quando você tem, para a maioria das pessoas isso vai funcionar, mas quando você tem um foco, que é quero ganhar bumbum, quero afinar a cintura, quero eliminar a flacidez do braço, nesses casos específicos, aí você precisa mesmo escolher a ordem certinha dos exercícios, que vai fazer diferença no seu resultado. E é o que eu falei, já saíram estudos que mostram que até 30% de diferença de ganho de massa muscular por causa da ordem dos exercícios. Então é muito importante você escolher a ordem certa, tá? Então treino focado em glúteo e você vai fazer um leve déficit calórico. Ou seja, você vai comer um pouquinho menos de calorias do que você gasta no dia para você conseguir perder gordura, certo? E uma coisa que você não pode errar na dieta nesse caso é o número de proteínas. Se você errar o número de proteínas, você não vai conseguir ganhar massa muscular enquanto você perde gordura, tá? Qual que é o número ideal de proteínas para a gente utilizar nisso? Entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se eu peso 100 quilos, eu vou comer de 160 gramas de proteína a 220 gramas de proteína no dia, tá? Só que um erro também muito comum que eu vejo é as pessoas acharem que 100 gramas de proteína é 100 gramas de frango. Não é isso. 100 gramas de frango grelhado, você tem em torno de 30 gramas de proteína, mais ou menos aí, para você comer. E aí quando você bota isso na sua cabeça, você fala, caramba, então eu devo estar comendo muito menos proteína do que eu preciso. E de fato, a maioria das pessoas come menos proteína do que precisa mesmo. Beleza? Então se você está errando isso, já olha as suas proteínas, né? Sei lá, você pesa 70 quilos, tá? Eu dei um exemplo de 100 quilos, mas vamos lá, uma pessoa de 70 quilos. Ela vai precisar comer mais ou menos aí, vamos colocar 2 gramas para ficar fácil de fazer a conta, 140 gramas de proteína por dia. Então ela precisa comer 150 gramas de frango, por exemplo, no almoço, ela já tem 45 gramas de proteína. Aí 150 gramas de frango no jantar tem 90 gramas de proteína. Ela toma uma dose de whey, tem mais ou menos uns 20 gramas de proteína. 110. E ainda vai faltar 30 gramas para ela. Pode comer ovo, pode tomar leite, pode tomar um iogurte. E dessa forma ela consegue bater essa proteína. Claro que as proteínas elas também estão presentes em fontes de carboidrato, por exemplo, como feijão. Então o feijão é uma fonte de carboidrato, mas ele tem proteína também. E essa proteína a gente pode contar na dieta sim, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive é importante a gente contar, porque às vezes a gente conta só proteína, a gente tem que comer muita proteína. E aí acaba passando esse número que não tem necessidade nenhuma. Então presta atenção nisso. Se você errar nisso, na proteína, mesmo que esteja treinando certo e mesmo fazendo déficit calórico, você não vai conseguir ganhar glúteo quando você perde barriga.
beleza? Isso é muito importante. Se fosse citar esses 3 pontos aí, se você estiver seguindo certinho, você vai conseguir perder barriga enquanto você ganha bumbum, como eu faço com as minhas alunas, né? A gente consegue ver resultado até em 30, 40 dias. É bem rápido, desde que você faça certo, beleza? Pessoal, deixa eu ver dúvidas aqui no chat, se tem alguma. Dúvidas, vamos deixando aí. Tranquilo, né, turma? Se alguém quiser também ser chamado aqui, eu chamo para responder ao vivo, beleza? Vamos lá. Preciso fazer só musculação ou cardio também? Eu já respondi, mas cardio e musculação, os dois juntos, são fundamentais para você ter resultado mais rápido de secar e definir, beleza? É mais importante de fazer os dois juntos do que qualquer um dos dois separado, beleza? Então, faça os dois. Se você tiver pouco tempo, por exemplo, 45 minutos, pega 30 minutos, faz musculação e 15 de cardio. O foco maior tem que ser em musculação, mas você tem que ter cardio também, beleza? Eu diria que em 10, 15 minutos dá para você fazer um cardio super forte, porque a gente consegue utilizar o método HIIT, que é aquele método que tem alta intensidade e descanso, alta intensidade e descanso. E aí dessa forma eu consigo fazer um treino muito bom de 10, 15 minutos. E aí o resto eu uso para musculação, beleza? E aí musculação focada na musculatura que você quer definir, que você quer desenvolver, tá bem? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Qual o melhor treino para definir braços e abdômen? É esse treino de cardio junto com musculação mesmo, né? E aí, como é que você vai fazer? Né? Porque para você direcionar onde você quer definir, o principal que vai acontecer vai ser o seu treino. Seu treino que vai direcionar, porque os seus exercícios que vão direcionar para onde que vai a massa muscular. A gordura a gente não consegue definir aonde a gente vai perder. Quero perder gordura da barriga, do braço. Eu não consigo fazer isso. Eu então faço dieta e a dieta vai tirando a minha gordura, que eu não escolho aonde, mas eu consigo direcionar onde eu vou ganhar massa muscular com o treino de braços, com o treino de abdômen, por exemplo. Nesse caso que você falou, você quer definir braços e abdômen. Treino focado nisso, né? Então, faça abdominais no começo do treino, faça treino de braço no começo do treino. Se você treinar 4, 5 vezes na semana, você pode ter um treino focado em abdômen e um treino focado em braço. E aí, de repente, outro treino focado em perna, né? Só que aí você vai treinar mais vezes na semana, abdômen e braço. Né? Uma boa distribuição para você, que se você treinar 5 vezes na semana, por exemplo, seria braços na segunda-feira, abdômen na terça-feira. Quarta-feira, perna, aí braços na quinta-feira e sexta-feira, abdômen de novo. Você tem um treino de perna na semana, então você está treinando perna, não está deixando de treinar, mas o foco maior é em abdômen e braço. Então essa é uma boa divisão. Consegue fazer essa divisão dependendo da musculatura que você quer focar super tranquilamente, né? Uma mulher, por exemplo, quer focar em bumbum. A gente pode fazer bumbum na segunda e sempre começa a semana com a musculatura que você quer focar mais porque você está mais descansado, né? Então bumbum na segunda, terça-feira perna, quarta-feira braço, aí bumbum e perna de novo. Claro que tem que ser um treino bem elaborado, porque se você elaborar um treino mal feito, muitas vezes você vai jogar muito volume em um treino e você não vai estar totalmente descansada para fazer de novo. E aí é um tiro no pé, porque a gente ganha a massa muscular no descanso, não no treino. No treino a gente está destruindo a massa muscular. Quando a gente descansa, dorme bem, come bem, que a gente constrói músculo, beleza? Então o descanso é fundamental também. E outro erro que eu vejo muito é as mulheres treinarem muito, né? Fazer aula de cardio, fazer musculação, fazer um monte de coisa e não dá tempo do músculo descansar. Então toma cuidado com isso, tá? Às vezes menos é mais. Eu errei muito isso quando eu era moleque, né? Quando eu tava começando a treinar, né? Eu treinava muito volume. Você é jovem, você aguenta, por assim dizer, e você quer resultado rápido. E na verdade, quanto mais rápido, mais você quer treinar, mais você quer fazer restrição, mais longe você fica de estar no seu resultado. Então você tem que fazer na quantidade certa. Nem mais, nem menos. Né? E até você entender isso demora um tempo. Né? Por isso que a consultoria é tão boa, né? Porque você não precisa se preocupar com isso.
Eu faço isso para você, né? Monta o seu treino, sua dieta. Enfim, se você quiser mais detalhes da consultoria, é só digitar quero aqui nos comentários que eu vou mandar no seu direct no Instagram. Beleza? Ou você pode clicar no link da minha bio também para saber como é que funciona. Deixa eu ver mais dúvidas aqui do chat. Deixa eu ver que horas são. Mais 10 minutinhos, hein, turma? Vamos lá, podem perguntar. Pré-treino e pós-treino, como escolher, né? Bom, vamos lá. Pré-treino, basicamente, você não precisa de um pré-treino. E com isso eu quero dizer o quê? Quando você come, você tem de 6 a 8 horas para o seu corpo digerir totalmente a sua refeição, levar para dentro da musculatura e transformar em glicogênio para ser utilizado no treino. São de 6 a 8 horas. Se são de 6 a 8 horas, a energia que eu vou usar no treino não é a energia da refeição que eu acabei de comer. Então, vai ser a energia das refeições que eu fiz de 6 a 8 horas atrás. Então, eu não preciso necessariamente comer um pré-treino. Beleza? Beleza. Dito isso, o que eu recomendo para as pessoas? Eu odeio treinar com fome. Tá? Então, o que eu recomendo? A pessoa vai treinar, ela, putz, vou treinar agora, o que eu como? Vou comer alguma coisa. Come coisas que sejam de fácil digestão. E aí eu recomendo que seja coisas líquidas ou pastosas, porque elas são digeridas mais facilmente. Certo? E aí o quê? Pode ser um suco, pode ser alguma coisa líquida, um açaí líquido, pode ser uma água de coco, pode ser leite com alguma coisa que você queira. Dependendo se você estiver querendo ganhar massa muscular, um leite com Nescau, que é açúcar, mas que é digerido rapidamente, é uma boa opção, dá pra fazer, tá? Mas não pode açúcar, não quero açúcar. Beleza, usa cacau, não tem problema, tá? Mas você precisa entender isso daqui. Você pode utilizar coisas líquidas, tá? Aí, isso eu digo meia hora ou imediatamente você for treinar, beleza? 1 hora, dá pra você começar a comer coisas sólidas, mas não muito volume, né? Então você pode comer um sanduíche, você pode comer uma tapioca com alguma coisa. E aí é legal você tentar evitar muita proteína ou muita fibra, porque demora para digerir proteínas e fibras. Então você vai comer uma tapioca um pouco mais leve, não com um monte de frango, né? Você pode pegar um recheio, de repente uma tapioca doce, né? Uma tapioca de chocolate. Você pode comer uma paçoquinha, você pode comer uma fruta, dependendo da fruta, né? Eu, se fosse comer banana, por exemplo, eu amassaria a banana para deixar ela mais pastosa e mais fácil de digerir, por exemplo. Mas aí são opções. Beleza? E 2 horas, aí você pode comer um prato de arroz e feijão normal, com carne e tal, tranquilo, beleza? Então de pré-treino seria isso. Mas lembrando, são de 6 a 8 horas para você digerir e estocar como glicogênio. Então, o que você comeu aqui, você provavelmente não vai utilizar no treino. Beleza? Importante você saber disso, ok? E de pós-treino, o ideal é sempre você ter uma fonte de proteína. Por quê? Durante o treino você rompeu as suas fibras, você desgastou o seu corpo. Ele está precisando regenerar isso. E qual a principal matéria-prima que ele utiliza para regenerar isso? A proteína. E aí você pode utilizar whey, você pode utilizar frango, você pode utilizar ovo, qualquer fonte de proteína. Tá? Não precisa ser uma fonte de proteína rápida, de rápida absorção. Beleza? Isso aí já saiu estudos que não tem diferença. E não precisa ser imediatamente após o treino também. Então, por exemplo, meu Deus, terminei o meu treino, vou pegar minha shakeira, vou bater meu whey, vou tomar. Não precisa, tá? Calma, sem desespero. Dá tempo de você voltar para tua casa, fazer o seu franguinho e comer, tá? A gente tem uma janela aí de absorção de proteínas até mais ou menos umas 2 horas pós-treino, tá bem tranquilo, beleza? Você não precisa achar que tem que comer desesperadamente logo após, não precisa, tá bom? Não se preocupa com isso. E é basicamente isso. Então, antes do treino, se preocupa mais com fonte de carboidrato, porque elas são mais fáceis de absorver, de digerir e tal, e você vai utilizar no treino. Mas lembrando que demora de 6 a 8 horas lá, aquela janela, para você fazer completamente essa digestão e estocar. E pós-treino, uma fonte de proteína. Tá? Não precisa de carboidrato, a não ser que você vá fazer outra atividade em breve. Né? Por exemplo, fiz musculação
e aí eu vou fazer vôlei daqui 2 horas. Né? Eu trabalhava em um clube e era muito comum isso acontecer. Né? Então eu fiz musculação aqui, eu vou fazer vôlei daqui 2 horas. Então capricha, come uma fonte de carboidrato de rápida absorção, para você conseguir ter mais energia para a próxima atividade que você for fazer. Agora, não tem a próxima atividade, aí você não precisa de uma fonte de carboidrato. Beleza? Tranquilo aqui? Ainda sobre pré-treino. Eu tô tomando café aqui. E você pode tomar um cafezinho como pré-treino, né? Geralmente a cafeína ela dá um up no treino. E aí você pode comer uma meia hora antes, tomar, né? Um café, tomar um pré-treino, tomar uma cápsula de cafeína, o que você preferir. Que aí vai te dar um gás no treino, beleza? É uma opção também, não é obrigatória, mas é interessante sim. Eu não costumo utilizar, apesar de eu estar tomando café agora, eu geralmente vou treinar mais tarde um pouquinho, né? E aí eu deveria esperar um pouquinho para tomar o café. É que eu tomo café o dia inteiro, então meio que não utilizo ele como pré-treino, né? Mas se você quiser, é uma opção válida, beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Mandem dúvidas, pessoal. Beleza. Vamos lá. Ó, vou responder mais 2, tá? E aí eu vou encerrar, beleza? Como evitar ficar flácida mesmo emagrecendo? Essa é uma boa pergunta. E aí, vai depender muito da atividade que você está fazendo, porque a atividade que tira a flacidez é musculação, tá? Não existe outra tão boa quanto musculação para tirar a flacidez. Porque quando você vai perdendo gordura, né, vai perdendo gordura no braço aqui, ó. Então eu tô perdendo gordura. Eu tenho que colocar algo para preencher essa gordura que eu perdi. Que é o quê? Músculo. E a única atividade que consegue te dar músculo de uma maneira eficiente para onde você quer é a musculação. Então você vai precisar fazer musculação. Só que você tem que dar subsídios para o seu corpo construir essa massa muscular. Que é o quê? Proteína. Então a sua proteína tem que estar adequada. O seu treino tem que estar adequado para a região que você quer tirar a flacidez, tá? Se for o corpo inteiro, faz um treino de corpo inteiro, beleza? Mas de fato vai ter provavelmente alguma parte lá do seu corpo que você vai querer tirar a flacidez com mais afinco, né? Tem muitas mulheres que têm flacidez na parte interna da coxa, no braço principalmente, que o treino tem que ser focado nessa flacidez que você quer tirar, beleza? E a dieta tem que ter déficit calórico. Então você precisa comer menos calorias que você gasta para conseguir perder gordura. Senão também não acontece. Tem aquelas pessoas que têm uma flacidez muito grande, que é tanta gordura e tanta pele que o negócio balança lá e é muita coisa. E aí essas pessoas, elas provavelmente perdendo gordura vão talvez precisar tirar com cirurgia essa pele que sobrar. Existem casos assim. E tem pessoas que não tem tanta gordura e só tem pele. Essas pessoas vai ser um pouquinho mais fácil porque é só elas ganharem massa muscular, tá? E aí as pessoas que têm um pouquinho de gordura vão ter que perder gordura e aí preencher essa pele com músculos. Dá pra fazer, turma. É só você ajustar o seu treino e a sua dieta pra isso. Mas não pode faltar, se você quer eliminar a flacidez, proteína, tá? Treino de musculação e déficit calórico. Isso é o fundamental. Agora, se você não tem gordura, né, tira o déficit calórico. Aí você vai fazer uma dieta para ganho de massa muscular. Aí é superávit calórico. Aí você vai precisar de proteínas também para construir massa muscular, mas aí você vai ter que comer mais do que você gasta e fazer musculação. Beleza? Tanto que se você emagreceu muito com dieta restritiva, talvez, se não tiver mais gordura para perder, você parta para essa dieta de ganho de massa muscular. Mas se ainda tiver gordura para perder, às vezes é legal você começar a ajustar a dieta para não fazer tão restritiva, para você não perder mais massa muscular e começar a fazer uma recomposição corporal, onde você perde gordura e ganha massa muscular ao mesmo tempo. Na verdade, se você conseguir sempre fazer uma recomposição corporal, é o melhor caminho, porque você não precisa passar por aquilo de perder muito peso para ganhar muito peso. Você sempre vai devagarzinho trocando, né, a gordura por massa muscular. Você vai ganhando massa muscular enquanto você perde gordura. Ok? Então é isso. Beleza? Última pergunta. Deixa eu caçar uma aqui no chat. Manda. Deixa eu ver. É 1h30, né, galera?
Beleza. Vamos lá. Shake. Dá para substituir a janta por shake? Olha, vamos lá. Dá para substituir a janta por shake. Só que não é muito inteligente para quem quer emagrecer. E eu digo isso porque o shake, ele basicamente tem carboidrato e proteína também, tá? Que seria a mesma composição de um prato com arroz, feijão e carne. Beleza? Isso é uma coisa que você tem que entender. Se tem a mesma composição e os dois têm praticamente a mesma caloria, que esses shakes que substituem refeição, geralmente eles têm 300 a 400 calorias, você consegue fazer um prato legal de arroz, feijão e frango, com legumes ainda. E o que vai te saciar mais tempo? O shake ou o prato de arroz, feijão e legumes e frango? O prato. Então não tem por que você tomar shake para substituir uma refeição. Beleza? Ah, Vini, mas eu não tenho fome de noite. Não, então tudo bem. Então você pode. Agora, se você está em processo de emagrecimento e você não tem fome de noite, talvez você esteja comendo muito durante o dia. Tá? Porque geralmente as pessoas costumam ter mais fome no período da noite, quando você está em processo de emagrecimento. Ok? Mas, até aí, dependendo de como for, às vezes você faz jejum, às vezes seus horários são bagunçados. Enfim, tem vários e vários casos, não dá para generalizar aqui. Mas não é inteligente você trocar a sua refeição do jantar ou do almoço ou o que seja por shake. Porque sólidos te deixam saciado mais tempo. E se você tomar um shake, você vai ter fome em breve e aí você pode ter dificuldade de estar em déficit calórico. Beleza? Resumindo aqui, poder pode, mas não é inteligente da sua parte. Ok? Então é isso, turma. Turma! Ficou mais alguma dúvida? Já respondi aqui, já estourei 3 minutinhos da live aqui. Mas é isso. Se você quer saber mais sobre a minha consultoria de treino, dieta, suporte, para eu te ajudar individualmente a alcançar o seu objetivo, digita Quero aqui embaixo, que eu vou mandar uma oferta especial com desconto no seu direct, tá? Se você está assistindo no YouTube, deixa a sua dúvida aqui, que eu já vou separando para os próximos vídeos. E é isso para hoje. Muito obrigado, galera, e até a próxima.